Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Nós estamos chegando ao final de mais um ano. E assim como a Verônica, nós temos muitas histórias para contar. Nós temos muito o que agradecer. Temos ou não temos? Fernando, você tem muita coisa para agradecer? E você, Digão, também? Digão, você tem? Não tem, não. Tenho sim. Fábio, você tem muita coisa para agradecer? Nós temos muitas coisas para agradecer esse ano. E não poderia vir aqui e não falar sobre esse dia de ação de graças. Foi algo muito incrível que aconteceu. Algo muito incrível que nós temos experimentado. E nesse ano da plenitude nós temos aprendido que nós deveríamos nos esvaziar, certo? Vocês lembram? Ou vocês já esqueceram o que é o ano da plenitude? Nós devemos ser cheios do quê? Cheios do Espírito. É isso aí. E como já foi falado aqui, como é de costume da nossa comunidade já há alguns anos, nós comemoramos o Dia de Ação de Graças, certo? E se trata de um feriado muito famoso nos Estados Unidos. E de forma bem resumida, é um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam com gratidão a Deus as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. E a gente se reúne para quê? O que crente gosta de fazer, gente? Aí vocês lembram, né? A gente se reúne na mesa para comer, partir do pão, não, pô? Ai, que momento maravilhoso. Reunir a mesa para comer. E na quinta-feira, no momento em que cada um teve a oportunidade de agradecer, reunidos numa mesa, ali no partir do pão, eu fiquei pensando aí, porque eu fui um dos últimos para falar, eu fiquei pensando em tantas coisas. São tantas coisas que nós temos para agradecer que não dá para falar, como disse a Verônica, não dá para falar tudo num dia só na nossa oportunidade. Se algum de nós aqui ainda não percebeu, não se lembrou de algo para agradecer, tem alguma coisa errada. Você tem, né, James? Muita coisa para agradecer, não tem? Nossa, o James tem. Deus é bom. E ali o Senhor falou muito comigo. E nesse ano eu confesso que foi um pouco diferente. Bruninha, abre para mim 1 Tessalonicenses 5,18. Pode ser na NVI, tá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o tema de hoje é seja grato. Quando nós devemos ser gratos? Sempre devemos ser gratos. E só quando acontecem coisas boas? Em todo tempo, não é? Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E por que nós devemos ser gratos? Porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele dá instruções para que eles vivam de uma forma verdadeiramente cristã. Nós somos cristãos? Eu ouvi um sim. Não, Bruno, você eu já estou ligado. Estou ligado já. Nós somos cristãos? Sim. Isso aí. Então nós devemos ser gratos. Correto? Se nós somos cristãos, nós devemos ser gratos. Certo, povo? Teoria, falando assim, é bem simples, né? Vou falar um pouco sobre alguns pontos, tá? Não tem uma sequência lógica, tá? Mas conforme eu fui estudando, aí eu fui montando aquilo, eu fui colocando alguns pontos, porque nós devemos ser gratos. Então você vai se identificando aí, tá? Com cada ponto.
Bruninha, Salmo 77, do 10 ao 12. Salmo 77, versículo 10 ao 12. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Lembre-se e seja grato. Lembre-se e seja grato. Alguns dos hinos de Asaf, eles tratam de assuntos de interesse nacional, no geral. Sempre que fala uma coisa, é sempre com relação ao povo de Israel. Mas tem alguns que é de forma muito pessoal. E aqui é uma forma muito pessoal. Ele estava descrevendo a angústia que ele enfrentava. Não explica o que era, mas revela o seu coração e lembra da grandeza de Deus que cuidava de Israel. Os versos 11 e 12 dizem assim, preste atenção. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Se tem uma coisa que nós fazemos constantemente, é nos esquecer de tudo que o Senhor fez. A gente se esquece. E nessa quinta-feira, enquanto os irmãos falavam ali à mesa, eu fiquei pensando sobre quantas vezes nós esquecemos do que o Senhor tem feito. Muitas vezes, Gi, nós esquecemos do que o Senhor tem feito. Nosso foco é outro. Cada milagre, cada bênção, cada livramento, irmãos, nossa memória não é apenas curta. Nós somos mesmo ingratos. É ingratidão. Não é nem falta de memória. Nós somos ingratos. Imagine-se nos momentos difíceis, antes de reclamar e murmurar, como normalmente nós fazemos, nós parássemos um pouquinho, convidássemos o Senhor para a mesa e nos lembrássemos de tudo que Ele fez e agradecêssemos a Ele por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Já pensou, irmãos? Falei a diferença, James, na nossa vida? Eu sou um cara reclamão. Eu percebi. Ninguém nunca me falou isso. Até parece. Eu reclamo bastante. Daí vem o apelido de Chiqué. Vocês acham que é da onde? Quando eu era mais novo, há bem pouco tempo atrás, quando eu era mais novo, a gente saía, se reunia para sair para algum lugar, e eu queria vir embora logo, porque para mim já deu, 3 da manhã para mim já era, eu quero ir embora. Eu pensava, você é muito velho, não sei o que. Aí a Rafa, uma amiga nossa em comum, o Bruno, ela começou a me chamar de tio, pegou, virou tio quer, o Ranzinza. Por quê? Porque eu não queria ficar a noite inteira, sabe? Eu não era cristão ainda, até depois, até quando eu me converti, eu não queria ficar a noite inteira, cansado. É preguiça, na verdade. Mas eu não queria. Mas hoje, ainda sou um pouco de queda, né? Ranzinza, muita murmuração, com outras coisas. E eu creio que você também aí, por mais que você faça essa carinha feliz aí, vem aqui no domingo, nem todos têm uma carinha feliz, mas muita gente você não sabe. Nem todos, né? Mas eu creio que você murmura bastante. Paulinho reclama pra caramba, Paulinho. Brincadeira, Paulinho reclama muito não. Isso é muito bom com você, Paulinho. Não reclame, hein? Melhor com você do que com a Thalia. Melhor com você. Porque você tem a Thalia e ela tem você, cara. O senhor é muito melhor com você. Então nós somos ingratos e nós reclamamos e não nos lembramos de tudo que o Senhor fez. Isso deveria ser uma prática normal, gente. Uma prática normal do cristão. Em meio à dificuldade, nós nos lembrarmos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em meio à dificuldade ali, sabe? Tá difícil, aconteceu uma coisa terrível. Meu,
até aqui o Senhor tem nos sustentado. Bola para frente. O que a gente faz? Reclama, murmura. Povinho que reclama. Lembre-se e seja grato. Não haja como se o Senhor não estivesse cuidando de você, como se Ele não fosse soberano, como se Ele não fosse um bom pai. Quando nós reclamamos e murmuramos, é como se o Senhor não fosse um bom pai. Como assim, Senhor? Eu estou passando por isso? O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor fizesse assim, estava tudo certo. Olha a gente querendo ensinar o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que controla e sustenta com mão forte, com mão poderosa. A gente quer ensinar. Então, esse foi um dos pontos, tá? Lembre-se e seja grato. Não haja como se o Senhor não estivesse cuidando de você, como se Ele não fosse soberano, como se Ele não fosse um bom pai. Ele é um bom pai? Sim. Então lembre-se, em meio ao caos, em meio à dificuldade, quando estiver em crise, em meio ao estresse, lembre-se do que o Senhor tem feito, de todo o cuidado dele, do quanto você é amado, e agradeça. Amém? Boninha, Deuteronômio, capítulo 1, do 26 ao 33, tá? Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor e seu Deus, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os anaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Lembre-se e seja grato. Agora nós vamos entrar onde eu já iniciei. Pare de reclamar e seja grato. Pare de reclamar. E precisa parar de reclamar. Aqui fala de um relato da rebeldia do povo no deserto. Nós já sabemos, nós falamos bastante aqui. Do povo que somos muito parecidos com aquele povo. Logo após os 12 espias terem voltado de Canaã, com notícias sobre aquela terra que manava leite e mel, que foi prometida pelo Senhor, aquele povo, mas que também era habitada por um povo forte, segundo alguns deles, eram gigantes. Começaram a reclamar mesmo sobre a promessa de que Deus daria a terra a eles, mesmo tendo visto tantos milagres ao longo dos anos, a coluna de fogo de noite, a coluna de fumaça de dia, e tantos outros milagres, o mar se abriu, o maná, carne à vontade, água saindo da pedra, são tantos milagres que aconteceram. Milagres visíveis, eles estavam vendo, irmão. Eles estavam vendo, estavam reclamando. Pense num povo que tem motivos de sobra para agradecer e só vive reclamando. O crente. Eu, a Julie, a Alininha, o Bruno, quase todos. O Du, a Lu. A gente reclama demais. Nós murmuramos o tempo todo. Como eu já falei, nós murmuramos o tempo todo. Números 11, do 4 ao 6. Presta atenção quando nós somos os murmuradores. Números 11, do 4 ao 6.
Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Como nós já falamos também, que muitas vezes nós reclamamos igual esse povo aí. E como eu sempre falo, os caras reclamavam de cebola também. Entendo essa parte. Reclamamos. Nós reclamamos de uma vida passada. Nós chegamos num ponto que nós estamos numa comunidade, nós estamos aprendendo sobre o bom Pai, sobre Cristo, sobre quanto nós somos perdoados, quanto nós somos amados. E nós nos lembramos de uma vida passada, sabe? Ah, naquele tempo eu tinha isso, hoje eu não tenho. Ah, naquele tempo eu tinha um emprego assim, hoje eu não tenho. Naquele tempo eu tinha um carro assim, naquele tempo eu viajava assim, naquele tempo eu jogava bola melhor do que hoje. Lembra? Naquele tempo, nós ficamos reclamando. Quando os hebreus saíram do Egito, outros povos aproveitaram a deixa e foram junto. Logo estavam influenciando os israelitas. Quando eles saíram do Egito, veio um monte. Opa, vamos também. O Deus deles está libertando os escravos. Nós somos escravos, vamos também. E veio um monte de gente, os israelitas. E eles começaram a reclamar. Logo os israelitas estavam também reclamando. Aí quando eu estava lendo esse texto, como eu já falei, eu percebi que eu reclamo muito, né? E eu reclamo das mesmas coisas que aqueles que não conhecem a Cristo. A gente reclama das mesmas coisas. Não é? A gente reclama do quê, gente? Da falta de dinheiro. Nós reclamamos que tem muita conta para pagar. A lista é tão grande. Nós reclamamos que o carro quebrou. Nós reclamamos que as coisas estão muito caras. Que está muito sol. Que muita chuva. Está muito quente, está muito frio. Fatura do cartão. A gente reclama das mesmas coisas. Nós somos muito mais influenciados do que a gente pensa. Nós reclamamos das mesmas coisas. Então quando a gente entra numa conversa com alguém que não conhece o Senhor, essa pessoa vai falar assim: pô, esse cara tem os mesmos problemas, ele reclama das mesmas coisas que eu. Como assim? Como assim? Ele fala que ele tem uma esperança. Ele fala de coisas sobre esperança, ele fala sobre vida cristã, ele fala sobre santidade, mas ele reclama das mesmas coisas que eu. Ele fala que ele não tem apego ao dinheiro. Nós somos apegados ao dinheiro. Nós reclamamos o tempo todo. Falta de dinheiro, muito trabalho. Nós reclamamos das mesmas coisas. Nós que deveríamos ser os mais alegres e gratos. Além de fazermos pouca ou nenhuma diferença no mundo que jaz o maligno, pregando as boas novas de grande alegria, ainda nos comportamos como se a graça não tivesse nos alcançado. Como se o mistério a que Paulo se referiu não tivesse sido ainda revelado. Nós vivemos igualmente aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que ainda não se renderam, aqueles que não entenderam que existe um Deus Todo-Poderoso que encarnou, que entrou no tempo, entrou na história e mudou todas as coisas. Jesus é inevitável. Então nós vivemos igual aqueles que não conhecem essa verdade. Aí nós falamos dessa verdade para eles, mas a nossa vida, o nosso testemunho diário diz outra coisa. Esse cara está falando para mim sobre essas coisas, sobre céu, sobre inferno. Ele tem mais problema que eu. Que maluco problemático. Irmãos, somos cristãos? Sim. Precisa agir como cristãos, de verdade. Fomos alcançados pela graça. Fomos alcançados. Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 a 27, tá bem? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério foi revelado, irmãos.
E nós vivemos como se não soubéssemos disso. Quando estivermos a ponto de reclamar e murmurar por isso ou aquilo, precisamos nos lembrar que somos peregrinos nessa terra. Não somos daqui. E nós temos uma missão: viver para a glória de Deus, alegres e contentes, pois até aqui Ele tem nos sustentado. Para de reclamar e seja grato. Isso é para mim, moço. Para de reclamar, tio, seu velhinho. Para de reclamar e seja grato. Para de reclamar. Nós reclamamos o tempo todo. Lembre-se do que o Senhor tem feito. Seja grato. Pare de reclamar e comece a agradecer. Comece a agradecer, mesmo em meio à dificuldade. Certo? O povinho que reclama. Claro que tem uns que reclamam mais que os outros, é óbvio. Mas no final das contas, é tudo reclamação. É nós dizendo para o Senhor que Ele não está no controle. É nós dizendo para o Senhor que Ele não sabe o que está fazendo. É nós dizendo para o Senhor que, se fosse da nossa maneira, estaria bem correto. Ah, se eu fizesse essas coisas do meu jeito, eu estava tudo certo. Até parece. Meus planos, eles... Está tudo errado. Está tudo errado. O que é o seu? Você acha? Senhor, o que você acha que o seu plano vai dar certo? O Senhor está no controle de todas as coisas. Você precisa aprender a parar de reclamar. Certo? Salmo 73, do 25 ao 26. Salmo 73, do 25 ao 26. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar a ti, junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mais um salmo de Asaf. O salmista sabia que tinha tudo. Sabia que tinha tudo. E nós temos realmente a certeza de que, como nós cantamos, Cristo é tudo que tenho. Isso é uma certeza do nosso coração, pô. Isso é uma certeza. Cristo é tudo o que tenho. Nós cantamos. Mas nós não cantamos com essa certeza. Adão e Eva tinham tudo lá no Éden. Nós já aprendemos bastante sobre Gênesis. Adão e Eva tinham tudo no Éden. Eles tinham tudo. Foi suficiente? Cá estamos nós. Temos tudo e continuamos querendo mais. A gente quer mais. A gente quer mais. Não tá bom. Estamos mais ensimesmados do que nunca. Tudo sobre nós, tudo sobre nós, tudo sobre nós. É tudo eu, pô, é tudo eu. Tudo diz respeito a mim. Não encontramos contentamento. Nós não encontramos contentamento. Nunca estamos satisfeitos. Cada um de nós está muito preocupado consigo mesmo. Enxergamos apenas o nosso umbigo. Isso aqui são coisas que a gente ouve todo domingo. São coisas que a gente ouve quando a gente se reúne nos pequenos grupos, quando a gente entra no estudo. São coisas que nós já sabemos. Nós estamos muito ensimesmados. O nosso eu está no controle. Nós estamos sendo controlados pelo nosso ego. Essa é a verdade. E por isso temos a tendência de focar naquilo que não temos e esquecemos de todas as coisas que o Senhor já nos deu e da vida eterna que nos foi dada em Cristo. E com isso temos o péssimo hábito de nos comparar com o outro. Isso é um hábito que a gente tem desde pequeno. Nós nos comparamos com o outro. Temos isso ou aquilo, o outro tem isso ou aquilo. Isso é uma vida de descontentamento e inveja. E a inveja é sempre egoísta. A inveja é sempre egoísta. Nossa vida é sempre mais difícil que a do outro. Coisas que nós aprendemos também quando nos reunimos. É só você conversar um pouquinho com alguém. É só eu sentar para conversar um pouquinho e contar as minhas lamúrias, que o meu irmão vai falar as dele. Nós vamos ficar ali no embate eterno.
Qual vida é mais difícil? Qual vida? O seu problema é esse. Não, mas eu tenho um problema aqui, meu filho. Ele é insuperável. Não, mas você não conhece toda a história? Pera aí que eu vou te contar. Vou voltar lá atrás. Sabe? Um looping eterno. Nossos problemas, a nossa vida é sempre mais difícil que a do outro. Os nossos problemas são normalmente sempre maiores que o do outro, porque nós estamos olhando para nós. Então, se nós estamos com algum problema, nós não admitimos que alguém pode ter um problema maior que o nosso, que nós somos egoístas. Estou triste, aconteceu isso comigo, aí eu vou conversar com o Paul, contar para ele das minhas dificuldades, o quanto eu estou triste. Aí o Paul também está triste, e ele vai contar também as dificuldades dele. Nós vamos ficar os dois tristes. Os dois tristes, uma conversa bem extensa. E no final das contas, vou procurar alguém que tem o mesmo problema que eu, para eu poder ser mais vítima ainda. Porque nós gostamos desse lugar, sabe, irmãos? Muitos de nós gostam de se sentir vítimas das circunstâncias. Mas nós esquecemos de uma coisa muito importante. A gente cria tanto problema. A gente cria problema. Aí a gente quer que o Senhor resolva todos eles. O Senhor não disse que ia resolver todos os nossos problemas. O Senhor morreu por nós para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, se você fez uma besteira, James, se você continuar fazendo besteira, Bruno, vai ter consequência. O Senhor estará do seu lado, te fortalecendo, mas as consequências, a gente precisa aprender a lidar com as consequências. Nós não temos, o Senhor não é um gênio da lâmpada, como a gente também já sabe. Não existe mágica. Deu ruim, entendo um problema, entendo uma dificuldade tão grande. Agora só o Senhor. Como assim? O Senhor está lá, disponível e pronto para te encorajar, para te fortalecer. Mas o problema vai ter que resolver. Entra numa dívida absurda, gente. Vai. O cara ganha 2.000. Acontece muito na fábrica. Tem muito moleque lá que tem só carrão, só nave. Mano, esse moleque aí, os caras ganham R$1.200. Os caras pagam R$1.200 por mês do carro. Tudo bem, os caras têm uma responsabilidade. Mas, aí daqui a pouco aparece um filho, aparece quer casar, está cheio de dívida, não consegue sustentar, a empresa manda embora. Daqui a pouco ele aparece na igreja, estou cheio de problema, o Senhor tem que resolver, tem que me ajudar. Vocês percebem? E nós dentro da igreja fazemos isso. Criamos situações, criamos um monte de problemas. Aí a gente fala, Senhor, agora está impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Me ajuda, Senhor, resolve para mim. É assim que nós fazemos. Nós precisamos arcar com as consequências, irmãos. Isso é um fato. O verso 25 e 26, em outra versão, diz assim: no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força e é tudo que eu sempre preciso. Essas são as palavras de um homem que aprendeu o segredo para o contentamento. Quando estivermos satisfeitos com Deus que dá, encontraremos a vida que tanto procuramos. Estaremos livres da busca feroz por satisfação. Nós buscamos ferozmente por satisfação, irmãos, o tempo todo. Nosso coração só pode ser satisfeito nele, na maravilhosa graça que provém do Criador de todas as coisas, nosso Senhor. Cristo é tudo que temos, nós precisamos ser gratos. Nosso foco está sempre em nós. E o Senhor fala, olhe para mim, olhe para Cristo. Pense nas coisas que são do alto. O que nós pensamos? Nas coisas que são daqui. Imagina se a nossa vida fosse vivida com os nossos pensamentos no paraíso. O paraíso maravilhoso.
Se nós pensássemos nas coisas que realmente são importantes, não nas coisas que são urgentes. Tem um texto do Paul Tripp que eu vou ler para vocês. Ele fala um pouco sobre isso. Sobre a nossa dificuldade. E o quanto nós perdemos o foco. Dizemos que acreditamos que isso não é tudo que há. Dizemos acreditar em uma vida após o fim desta vida. Nossa teologia formal contém o fato de que há um novo céu e uma nova terra por vir. Mas tendemos a viver com a ansiedade e a impulsividade que surgem quando se acredita que tudo o que temos é esse momento. Esta é a questão real, comum. Se você não mantém a mente focada no paraíso que há de vir, você tentará tornar este pobre e caído mundo um paraíso que de fato nunca será. Há no coração de cada pessoa o desejo pelo paraíso. Cada um de nós tem esse anseio. A dor que um casal sente ao ver seu casamento ruir é a dor de alguém que clama pelo paraíso. A tristeza de um ancião ao sentir a fraqueza de seu corpo é a tristeza de alguém que anseia pelo paraíso. Nós todos temos esse anseio, mesmo quando não estamos atentos a isso, pois foi posto lá pelo Criador. Ele plantou a eternidade no nosso coração, como está lá em Eclesiastes 3:11. Nossos gritos vão além de gritos de dor, eles são gritos de desejo por algo maior e melhor do que jamais experimentaremos neste mundo caído. Quando você esquece isso, você trabalha duro para tornar esse momento em um paraíso que ele nunca será. Seu casamento não será um paraíso, seu trabalho não será o paraíso que você anseia, suas amizades não serão o paraíso que seu coração deseja. O mundo ao seu redor não funcionará como um paraíso, seus filhos não lhe darão um paraíso. Mesmo a sua igreja não fará jus ao padrão do paraíso. Se você é filho de Deus, o paraíso lhe é garantido, mas não será aqui agora. Todas as coisas que decepcionam agora servem para lembrá-lo de que isso não é tudo que existe e fazer com que você anseie pelo paraíso que há de vir. Os sonhos que morrem te lembram que este não é o paraíso. As flores que murcham te lembram que este não é o paraíso. O pecado que lhe encanta também deveria lembrar-lhe que este não é o paraíso. As doenças que lhe infectam são para lembrar-lhe que este não é o paraíso. Viva em esperança, pois o paraíso certamente virá. E pare de exigir que esse mundo caído lhe sirva como paraíso, pois nunca será. Nunca será. Nunca será, irmãos. Os sonhos que morrem te lembram que este não é o paraíso. Quantos sonhos nossos já não morreram? Quantos sonhos nós já tivemos? Quantos sonhos você tem aí? Um desejo, um anseio. Nós não podemos ver em função disso, irmãos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos entender e a nossa mente precisa estar focada nas coisas que realmente importam. Tem que parar de olhar para nós, tu para de olhar para você mesmo. Para de olhar para os seus problemas, para a sua dificuldade. E precisa manter a nossa mente na eternidade, no paraíso. É tão simples e é tão difícil, não é? Tudo que nós fazemos diz respeito a nós. E respeito a nós. Nós temos tudo, então nós precisamos ser gratos, certo? Então a boa notícia de hoje é essa: você tem tudo, seja grato, certo? Esse foi mais um ponto. Colossenses 3,13. Isso aqui é muito difícil, irmãos. Que dificuldade. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoe, seja grato. Seja grato. Perdoa deles. Seja grato, você foi muito perdoado. Adalma, você foi muito perdoado, perdoa. Coração duro aí, irmão. Fica aí fazendo papel de Jesus aqui, esse coração duro. Mentira, Adalma, né? Adalma é
Nosso Jesus. Ninguém tem capacidade maior para perdoar do que aqueles que sabem o quanto foram perdoados. Ninguém tem capacidade de perdoar se não souber o quanto foi perdoado. E o quanto são dependentes da maravilhosa graça que há em Cristo. Perdoar é bem simples. Nos lembramos do quanto fomos perdoados na cruz, ficamos muito agradecidos, e as falhas do outro já não nos ofendem tanto. Ah, que moleza! Gente, qual a dificuldade de perdoar? Qual a dificuldade de perdoar? Perdoa, Lipe. Perdoa, mano. Depois? Tá bom. Nossos olhos se tornam compassivos e nosso coração, cheio de gratidão, se enche de misericórdia. Nosso problema é que nos consideramos sempre mais merecedores de perdão do que o outro. Como nós já aprendemos também, nós somos muito compassivos com o nosso pecado, com as nossas falhas. Mas com a falha do outro, se eu fizer alguma coisa pro Fábio, ele tem que me perdoar. Como assim? Ele é crente? Está falando que ele todo domingo é cristão? Sabe, está sempre em pequenos grupos, sempre lendo a Bíblia, sempre conversa sobre o Senhor. Se eu fizer alguma coisa para ele, ele tem que me perdoar. Faz os textos lindos, maravilhosos, nos edificam muito. Aí eu tenho uma mancada com o cara não vai me perdoar? Não. Ô irmão, tá certo não, você quer crente não? Agora, se ele fizer para mim, se ele der mancada comigo, nós somos compassivos com as nossas falhas, mas com as falhas dos irmãos, nós somos impiedosos. Nesse fogo, Senhor, queima esse irmão. Miserável homem que ele é. Somos orgulhosos demais para sermos ofendidos sem tomar alguma atitude. Sabe aquela história de eu não levo desaforo para casa? Isso é uma coisa que a gente aprende também desde pequeno. Tem muito pai e mãe que ensina isso, sabia? Não quero saber de chegar aqui com conversinha, resolve esses problemas lá. Não leva desaforo para casa. Hoje em dia acho que nem tanto, mas antigamente era mais. Somos orgulhosos para sermos ofendidos sem tomar alguma atitude. A falha do outro sempre deve ser punida. E nós clamamos em alta voz. Nós gritamos, nós esperneamos, nós queremos que alguma coisa seja feita. Lucas, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer. Não é justo. Não concordo. Algo precisa ser feito. Isso não pode ficar assim no meio do povo santo. Nós clamamos em alta voz. Nós somos impiedosos com as falhas dos nossos irmãos. Suportai-vos uns aos outros em amor. Olha para mim Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mateus 6,14. Aqui em Colossenses, fomos resgatados do domínio das trevas. Não somos mais de nós mesmos. Pertencemos a Cristo e seu reino. Fomos redimidos. Nossos muitos pecados foram perdoados na cruz. Quanto eu devo perdoar? Até quando? Qual o meu limite? Qual o seu limite para perdoar? Qual o seu limite, Marcelo, para perdoar o James? Qual o seu limite? Sempre. Quantas vezes? Pedro ele era o respondedor e o perguntador, né? Ele tanto respondia quanto perguntava. Ele perguntou para Jesus. Jesus respondeu 70 vezes 7. Você imagina Pedro ouvindo isso? Logo Pedro.
70 vezes 7 na tradução do grego, ela significa incontáveis vezes. Não precisa fazer conta não aí, 490 vezes, ficar marcando lá. Significa 70 vezes 7, para a sua alegria, para o seu deleite, significa incontáveis vezes, inúmeras vezes. Até porque se fosse 490, eu já tinha dado a minha fala com o Bruno já. Bruno, na era, já fiz as contas já. A Bruninha pode voltar para Mateus 6,14. Mateus 6,14, 6, do 14 ao 15, tá? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Parece que esse versículo não está na Bíblia. Parece que a gente nunca ouviu isso aqui. Perdoar não é uma opção para o cristão. Não é uma opção para nós. É uma decisão de coragem e gratidão. Coragem para renunciar à nossa própria justiça. Porque nós temos a nossa justiça própria. Nós queremos que algo aconteça. Nós queremos a punição. Nós queremos que, sabe, eu fui ofendido. Eu preciso que algo aconteça. Gratidão porque fomos muito perdoados e precisamos da graça e misericórdia do Senhor todos os dias. Nós precisamos da graça e misericórdia todos os dias. É de graça, irmãos. Nosso perdão. Nós somos muito perdoados. Deus deu o seu Filho amado para que eu e você estivéssemos aqui hoje sem conseguir perdoar. Não é engraçado? Eu vou perdoar todos os seus pecados. Eu vou ali me fazer de maldito. Eu vou deixar a glória para que vocês se reúnam e vocês se preocupem cada um com a sua vida. Não quero que vocês perdoem uns aos outros. Eu quero que vocês vivam e busquem satisfação nessa terra que eu criei. Gente, está tudo errado. Não é isso. Suportai uns aos outros em amor. Perdoe para que o Senhor também perdoe nossos pecados. Amém? Amém. Deu para entender? Quantas vezes nós devemos perdoar? Incontáveis vezes. Te perdoa, te quero. Incontáveis vezes. Lembre-se disso, irmãos, quando eu fizer alguma coisa para vocês. Incontáveis vezes. Amém. Vamos para 1 João 4, do verso 7 ao 11. Então esse foi mais um ponto, tá? Perdoe, seja grato. Outro muito difícil. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ame o próximo. Seja agradecido. Seja grato, irmãos. Agradeça ao Senhor por aquele irmão que está aqui na casa do Senhor, que está, sabe, buscando da mesma forma que você. Está difícil amar o irmão? Está difícil amar uns aos outros? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. É difícil amar uns aos outros? É difícil, irmãos. Como já sabemos, até
dentro dos nossos lares. Às vezes eu e a Nancy lá, altas brigas. Às vezes, briga por briga. Eu não brigo com a Nancy não, é tipo... Você imagine duas pessoas dentro de uma casa. Já dá confusão. Duas. Você imagina um ajuntamento de pessoas egoístas, pessoas que estão buscando, sabe, outras coisas, pessoas, cada um tem um anseio, um desejo diferente, cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um vive de uma maneira. Não tem como. Não tem como, gente, vai dar confusão mesmo. E daí, amemos ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Não é uma opção, não é uma sugestão. Então assim, se vocês conseguirem, ame uns aos outros. Sabe, se estiver tudo bem, se as coisas estiverem andando bem, se aquela pessoa te tratar bem, se ela for uma pessoa amável, ame ela. As outras, não precisa tanto. E Romanos 12, do 9 ao 10, diz assim. Romanos 12, do 9 ao 10. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem um livro que eu gosto muito. Eu até reli ele, que ele fala muito comigo. Assim. Eu faço umas anotações. Quando eu estava aqui escrevendo, eu lembrei desse texto. Ele é do livro Impostor que Vive em Mim, do Brennan Manning. Ele descreve uma repreensão do Senhor sobre a forma como ele lidava com as pessoas da sua comunidade de fé. Ele escreveu sobre isso, sabe? Como se o Senhor estivesse falando, dando o nome dele. Brennan, vocês... O texto é assim, Brennan. Vamos mudar aqui, vou pôr o meu nome, tá? Tio Kelly. Você dedica atenção e presença totais a determinados membros da comunidade. Mas mal tem tempo para outros. Os que têm prestígio, riqueza e carisma, os que você considera interessantes, charmosos, belos ou famosos, recebem total atenção. Mas as pessoas que você considera simplórias ou broncas, as de classes mais baixas, que executam tarefas servis, os que não são tema de música nem motivo de celebração, esses não são tratados com a mesma consideração. Isso não é uma questão irrelevante para mim, Brennan. Esse é um jeito de tratar os outros no dia a dia, independentemente da posição que ocupam, é um verdadeiro teste da fé. Isso aqui é uma coisa bem comum. Se somos uma comunidade que vive e age dessa maneira, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento, irmãos. Porque, nós escolhemos. Imagina se o Senhor quis dizer assim, eu vou morrer só por esses caras aí, não dá não. Jesus na cruz olha para quem pula e fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós olhamos para o irmão e descartamos rapidamente. Se não nos agrada, o irmão que não agrada, ele é descartado rapidamente. Se somos uma comunidade que vive dessa maneira, hoje é dia de arrependimento. Somos ingratos e não entendemos o quanto somos amados por Cristo. Não entendemos e não cremos. É muito mais sério, irmãos. Não cremos no sacrifício perfeito da cruz, no preço que foi pago, um alto preço por cada um de nós. Então, se nós somos uma comunidade onde nós escolhemos com quem nos relacionamos, onde nós fazemos caso de uns, descaso de outros, nós precisamos nos arrepender. É basicamente isso. Nós precisamos nos arrepender, porque nós temos falhado. O amor entre nós, ele não é sincero. O amor entre nós é egoísta. O amor do Senhor é um amor ágape, um amor que se doa, um amor que é dádiva. O nosso amor tem uma condição.
Nosso amor precisa receber alguma coisa. Nós precisamos receber alguma coisa para amar. Alguma coisa precisa ser oferecida. Não é esse o amor que o Senhor tem por nós. Senão, a gente estava lascado. Se o amor do Pai por nós dependesse do que nós fazemos, da forma como nós nos relacionamos com Ele, da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, sinto muito. Se o amor do Pai fosse esse, a gente estava lascado. Fulminados. Ame seu irmão. Não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem. Jesus, ele resumiu: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Não é simples? Não é simples? Mas é difícil, né? E por que é difícil, a gente não vai fazer? Quantas coisas difíceis nós fazemos? Mas isso é muito difícil. Mas a gente faz. As coisas difíceis que nos beneficiam, nós fazemos. Nós estudamos, fazemos faculdade, estudamos 5 anos, fazemos mais 2 de pós, fazemos presencial, fazemos EAD, seja lá o que for. Se nós buscarmos um benefício, nós fazemos as coisas muito difíceis. E fazemos. Então, a ordem é: ame uns aos outros. Não é uma sugestão, é uma ordenança do Senhor, daquele que nos amou primeiro, daquele que se entregou por nós. Então, nenhum de nós tem o direito de não amar. Certo? 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Obedeça. Seja grato. Obedeça. Estou falando coisas aqui que muito difíceis. O Senhor pede só obediência. Mas lendo aqui, estudando um pouco, tem um texto que fala muito comigo acerca da obediência e como nós estamos muitas vezes enganados. Aqui João, já bem velhinho, está escrevendo aos cristãos em Éfeso. E na primeira carta, na segunda e na terceira, em alguns momentos, ele chama de filhinhos. E tem um texto também do Paul Tripp que ele fala sobre isso. Ele fala sobre obediência. Ele tem uma definição bem legal sobre obediência e gratidão. Preste atenção, irmão. Estou acabando, tá? O sacrifício de Jesus apaziguou a ira de Deus e criou uma reconciliação entre Deus e todos que depositaram nele a sua fé. Visto que Deus odeia o pecado, a única maneira pela qual nós, pecadores, poderíamos ter um relacionamento com Ele seria Cristo dando sua vida para pagar a pena pelos nossos pecados. Você não precisa obedecer para ganhar o favor de Deus. Cristo ganhou o favor de Deus em seu favor. Portanto, a sua obediência nunca será um pagamento justo, mas um hino de gratidão a um Deus que o encontrou onde você estava e fez por você o que você não poderia ter feito por si mesmo. Nós obedecemos porque nós estamos gratos. Olha que diferença. Obedeça os meus mandamentos, eles não são pesados. Isso só será possível quando nós estivermos gratos, quando nós estivermos agradecidos. Precisamos entender o que significa obedecer a Deus. É por amor a Ele. É porque entendemos o sacrifício perfeito e nossa obediência reflete o quanto somos gratos. A nossa obediência reflete o quanto somos gratos. Nós somos obedientes? É bem simples. Gratidão é igual obediência. Ingratidão é igual desobediência.
É muito simples. Nós precisamos obedecer, irmãos. Não porque nós temos medo do inferno. Se quiser obedecer por isso só, obedeça também. Não tem problema nenhum. Mas no momento que você vai ser grato, mas ser desobediente é outra história. É você, sabe? Você ler a palavra do Senhor, faça isso, faça isso, faça isso. E você não faz isso, nem isso e nem isso. Desobediência. Porque nós somos ingratos. Então, desobedecer é dizer assim: Senhor, eu não preciso. Eu não preciso. Eu posso dar um jeito. É dizer que o Senhor não é soberano. É dizer que Ele não tem o controle sobre nossas vidas. Nós somos desobedientes. Como podemos viver uma vida de gratidão a Deus? Nós conversamos bastante aqui hoje sobre isso. Como nós podemos viver uma vida de gratidão a Deus? Vamos lembrar alguns pontos. Lembrando de tudo que o Senhor tem feito. Nós precisamos lembrar. Precisamos lembrar, irmãos. As coisas estão difíceis. As coisas estão terríveis. As piores possíveis. Lembre-se. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado. Até aqui, lembre-se. Seja grato, agradeça. Nada de reclamar. Chega de mimimi. Pare de reclamar. Nós precisamos parar de reclamar de tudo. Nós reclamamos de tudo. O café da manhã não está pronto ainda. Acabou o pão de queijo. Você nem traz o pão de queijo. Acabou. Na hora do almoço, acabou o suco. Então você vai lá, enche a garrafinha. Tem gente enchendo garrafinha de suco, é verdade, não? Isso aí. Diz aqui, é verdade esse bilhete? Irmãos, procure dar honra ao próximo. Não vai chegar a garrafinha de suco, vai faltar suco para alguém. Lá na fábrica, tem um caso, até contei para alguns, lá na fábrica, eu falo que se eu fosse dono da empresa, eu mandaria embora quem pega 2 copinhos de suco. Falei, meu, o cara que vai almoçar, a mesa está aqui, o negócio de suco está ali, ó, nessa coluna, e ele vai lá e pega 2 copinhos de plástico, põe aqui para sentar, eu mando ele embora. Eu falo para os encarregados, preguiçoso, cara. É preguiçoso, não dá. Se você estiver enchendo sua garrafinha de suco, irmãos, pelo amor de Deus, deixe suco para os outros irmãos. Amém? Nós fazemos essas coisas. Isso aqui foi só um lembrete, tá? Eu me lembrei agora. Então pare de reclamar e começa a agir. Começa a agradecer. Porque o Senhor é bom. Não tem pão de queijo, mas tem pão, tem manteiga. Mano, manteiga tem cheiro, tem uma cara, não tem casa, não tem cheiro aqui, eu quero só manteiga. Queijo, sabe? Melhor qualidade. Você está reclamando que eu não tenho pão de queijo, mas eu gosto. Eu mereço pão de queijo. Eu mereço. Acabou o bolo da queijo. Ai, acabou o bolo da queijo. Não vou nem tomar café hoje. Pode reclamar, irmãos. Traga bolo também. Cristo é tudo o que temos. De nada temos falta. Isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Cristo é tudo o que temos. E isso é motivo suficiente para nós sermos agradecidos, para nós andarmos gratos por tudo que Ele tem feito. É suficiente. Cristo é tudo que eu tenho. Quando você cantar, se lembre que essa verdade tem que estar enraizada nos nossos corações. Não pode sair da nossa mente em todo o tempo. Cristo é tudo que tenho. Como podemos ver uma vida de gratidão a Deus? Perdoando, pois fomos muito perdoados. Pera perdão aí, irmão. Para desses coração duro. Para de olhar para si mesmo. Peça perdão. Peça perdão, irmão. Vai ficar aí, amargurado. Vai se distanciar das pessoas.
peça perdão, libere perdão. Seja grato. Fomos muito perdoados. Como viver uma vida de gratidão a Deus? Amando uns aos outros, sem distinção. Ele nos amou primeiro. É sem distinção. Não existe uma regra assim, eu vou amar aquele irmão se ele fizer isso por mim. Aquele irmão ele me ajuda bastante, eu vou amar aquele irmão. Ele ali nem me cumprimenta no culto, nem olha pra mim. Não, Senhor. Queima ele. Senhor, bota amor no coração dele, Senhor. Senhor, muda aquele irmão, Senhor. Como diz Leão Tolstói, nós queremos que sempre que o outro mude. Deus precisa mudar para se encaixar no meu padrão. Porque para amar você, Jesus, você precisa atender algumas necessidades. Você precisa atender algumas demandas. Precisa ser assim, precisa fazer assado, precisa fazer os piques de vez em quando. Essas coisas. Senão eu não vou amar. Esse é o nosso amor, irmãos. Um amor que precisa de alguma coisa. O Senhor nos chama a amar como Ele nos ama. Um amor dádiva, um amor que se dá. Certo? Como podemos viver uma vida de gratidão a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, pois nós o amamos e por isso somos gratos. Obedecemos porque nós transbordamos de gratidão por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Eu vou considerar todos os seus mandamentos. Eu vou perdoar, eu vou amar aqueles irmãos. Eu não vou matar. Isso é fácil. Você pode não matar literalmente, mas no coração já matou mais que a guerra. No coração já matou mais que a guerra. Então, irmãos, sejamos obedientes, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Se tivermos um coração grato, se nosso coração estiver agradecido, se nós estivermos, nos deleitando no Senhor, nas coisas que Ele faz, em tudo que Ele tem feito e nas coisas que Ele fará. Certo? Hebreus 12, 28 e 29. Deixa eu 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. É com o coração grato que nós devemos adorar o Senhor. Essa é a maneira aceitável, com reverência e cheios de temor. Não é da nossa maneira, não é da forma que nós achamos. Nós não nos reunimos aqui para adorar o Senhor da nossa maneira. Vou lá, vou fazer assim, assim, assim. Estou adorando ao Senhor. Adorar em espírito e em verdade, É você vir adorar o Senhor com a consciência de que Ele é, de que Ele está, de que Ele é imanente. Que Ele está ali, na sua frente, olhando cada detalhe. Essa é a maneira aceitável, adorar em espírito e em verdade. Se imagina quando nós tivermos esse entendimento, quando nós nos reunimos, esquecendo todas essas boberias que a gente tem, todos esses nossos achismos, todas as nossas convicções, todo o nosso eu, todo o nosso ego, e nós nos reunimos para adorar em espírito e em verdade. Agora é o momento onde o Senhor está. Eu vou adorá-lo, Todo-Poderoso. Ele está aqui. Eu preciso ter reverência, eu preciso ter temor. Nós somos irreverentes, nós não teremos. A graça nos alcançou e isso ficou muito fixo nas nossas mentes, nos nossos corações, como se fosse um superpoder. Eu estou protegido pela graça. A graça me alcançou. Eu posso me achegar ao Senhor de qualquer maneira. Não é assim, irmãos. Nosso Senhor é fogo consumidor. Nós precisamos achegar a Ele de uma forma aceitável, de uma maneira aceitável. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor,
Pois nosso Deus é fogo consumidor, com reverência, entendendo que Ele é o Todo-Poderoso. Como nós nos achegamos ao Senhor? Como nós temos nos relacionado com o Senhor? Não vou nem dizer nos cultos, quando nós nos encontramos. Como nós temos nos relacionado com o Senhor no dia a dia, nos nossos lares? É com reverência e temor? É com esse entendimento de que o Senhor é, de que Ele está em todo o tempo? É com esse entendimento de que Ele entregou a vida por nós? Acho que não, irmãos. Não é. Mas é hora de mudar. Não costumo dizer, já passou da hora de mudar. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos ser gratos em toda e qualquer circunstância. Precisamos viver de modo diferente. Metanoia, arrependimento. Parar de olhar para nós mesmos. Se preocupar só com a nossa vida. E olhar para Ele, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Fiquem de pé. Quero... Esse é um momento para nós nos lembrarmos de tudo que o Senhor tem feito. É um momento para nós nos arrependermos. De verdade, irmãos. Sabe, ter vergonha na cara. Vergonha na cara, mas sabe, de verdade. Enquanto eu estava ali estudando, o Senhor falou muito comigo acerca disso. Acerca de ingratidão. O quanto nós somos ingratos. O quanto nós carecemos da graça. E o quanto nós fazemos pouco caso de tudo que o Senhor faz. De tudo que Ele fez. E das coisas incríveis que Ele ainda fará. Então a gente vai servir aqui os elementos, tá? A gente vai orar. Depois a gente vai fazer... Depois a gente vai cear, tá? Senhor, é bom. Deixa eu ter misericórdia de nós. Momento para você repensar aí. Momento para nós repensarmos nossas atitudes. A forma como nós temos vivido. E a forma como nós viveremos a partir de agora. Eu oro por isso, oro para que nós sejamos transformados verdadeiramente. Para que nós sejamos praticantes da palavra que nós aprendemos esses dias. Não apenas ouvintes. Que a gente ouve, a gente aprende, a gente faz anotações, nós fazemos um monte de coisas. Mas praticar mesmo, colocar em prática aquilo que o Senhor tem ordenado, nós não fazemos. Então que nós comecemos a praticar essas coisas. Dia a dia, todo o tempo. Se for um perdão, irmãos, libere perdão. Se for um perdão nesse momento, quando estiver orando, peça perdão. Perdoe. Se você tem algum apego, se você está apaixonado por alguma coisa, achando que isso é o seu paraíso, peça para que o Senhor tire. Peça para que o Senhor se revele a você. Peça para que o Senhor mude a mente. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Tão falhos, Pai, tão pecadores. E mesmo assim, Senhor, apesar disso, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua trabalhando em nós. O Senhor continua nos ensinando e continua nos repreendendo. Eu oro para que nós coloquemos essas coisas em prática, Pai. Oro para que o Senhor sonde os nossos corações enganosos, nossos corações ansiosos. E retira essas coisas, Pai, que tanto nos atrapalham, que tanto nos distraem, que nos tornam ingratos.
que nos faz olhar para esse mundo achando que encontraremos satisfação nele, Senhor. Transforma o nosso coração, renova as nossas mentes nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, faça isso comigo, faça isso com os meus irmãos. Nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Faça o que for preciso, Pai. Retire as coisas, Pai, que nós estamos apegados. Retire as coisas, Senhor, que tomam o seu lugar no nosso coração. Retire, Pai, os pensamentos que não provêm de Ti. Que eles não entrem nas nossas mentes. Que nós não sejamos controlados, Pai, pelo seio do nosso coração enganoso. Que nós não sejamos controlados pela mentira, pelas mentiras do inimigo das nossas almas. Nos dá um coração amoroso, nos dá um coração compassivo, nos dá um coração grato, Senhor, cheio de misericórdia e cheio de temor, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Seu nome, uma vida que aponte para Ti, Senhor, cumprindo um chamado, cumprindo a missão de proclamar as boas novas em todas as nações. É isso que eu te peço nessa manhã, Pai. Para que o Senhor nos mude, para que o Senhor nos transforme para a honra e glória do Seu nome. Amém?